O governo Bolsonaro está usando a guerra na Ucrânia como argumento para aprovar a abertura de terras indígenas e ambientais para a exploração mineral. Bolsonaro alega que o Brasil depende de fertilizantes da Rússia, cuja importação de potássio está ameaçada por causa da guerra. Por isso, aponta como solução a aprovação do projeto de lei 191/2000, que facilita, por exemplo, o garimpo e mineração e o desmatamento em terras indígenas. O PL, inclusive, é tido como pacote da maldade. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com a jornalista Tereza Cruvinel, que é colunista do portal 247 e comentarista da TV 247. Boa noite, Tereza Cruvinel. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer estar mais uma vez com vocês na TVT. Maravilha. Tereza, e este pacote pacote de maldades do governo Bolsonaro, que ao tempo que passa vai colocando-nos a passos largos na Câmara dos Deputados, projetos tidos como de urgência, mas na verdade a gente sabe muito bem o que significa esses projetos de urgência, que é aí muito complicado, como mineração em terras indígenas, desmatamento. O que você pode falar para a gente, Tereza? Então, o governo o governo do Bolsonaro sempre se vale de questões, digamos, muito relevantes, né, de situações relevantes para passar umas boiadas, né, como fizeram com a pandemia, confessadamente, né, através ali daquela fala do ex-ministro Salles na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, né? Da mesma forma, agora estão tentando usar a guerra para passar boiadas inclusive, essa aí, mãe das boiadas antiambientais e contrárias à diversidade, ao interesse dos povos originários, que é esse projeto que permite mineração e exploração econômica de todo tipo em terras indígenas, com o pretexto de que vai faltar de que faltarão fertilizantes por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, né? É verdade, o problema dos fertilizantes existe, mas essa não é a solução adequada, né? Até porque assim, existem estudos, né, pesquisas minerais, apontando outras fontes de potássio e apontando que não há reservas de potássio importantes em terras indígenas, né? O problema principal dessa questão dos fertilizantes é que o governo nunca tratou de garantir a autossuficiência brasileira e desinstalou, interrompeu a instalação, a criação de duas importantes fábricas, né, nesse sentido, fábricas da Petrobras, fechou uma, descontinuou outros dois projetos, inclusive um na minha região, lá em Uberaba, que ia ser uma grande fábrica. E é isso. A solução que tem que ser buscada está sendo buscada de verdade, enquanto eles tentam engambelar a opinião pública com essa história de projeto de mineração. A solução agora é diversificar os fornecedores, que é o que está fazendo a própria ministra do Bolsonaro, a Tereza Cristina, indo ao Canadá e a outros países, né? Isso aí é pura desculpa. Aprovaram a urgência, é verdade. Agora, votar o mérito não vai ser fácil, tá? Eu acho que vai ter muita mobilização. A PIB já tem mobilização, a Associação dos Povos Indígenas tem as mobilizações marcadas para quando acontecer acampamento aqui em Brasília, quando essa votação de mérito for marcada, né? E a resistência ali será grande, né? O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, está numa obstrução para forçar votações presenciais, porque não há nada que justifique mais votações virtuais em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, consegue criar um falso quórum elevado virtual. Os aliados que vão lá, se manda alguém apertar o botão lá virtualmente para dizer que está presente, né? E não é verdade. Então, essa votação terá que acontecer presencialmente. E aí o jogo será diferente. Não, acho que não vai ser fácil, não. Tereza, o que chama a atenção, você tocou num ponto importante aí, que foi aquela frase que ficou muito famosa no Brasil do ex-ministro do Meio Ambiente,
do Salles sobre passar a boiada. Agora, o presidente Bolsonaro não poderia fazer isso sem um aliado na Câmara dos Deputados, que é o presidente Arthur Lira, né? E o que chama a atenção é colocar na pauta de votação esses projetos que tidos como, eles mesmos dizem, importantes, mas que a gente sabe muito bem que tem algo por trás de tudo isso. Agora, no ano eleitoral, também, o que chama essa questão, Tereza, eu não sei se você concorda, que parece que é um ponto de interrogação muito grande sobre se o presidente Bolsonaro continua à frente da presidência no próximo ano ou não. E aí o que eles puderem passar, vão passando a toque de caixa. Eu queria que você falasse sobre essa questão especificamente do Bolsonaro e o seu aliado na Câmara dos Deputados. Isso é verdade. Não aconteceria nada disso, esses retrocessos que são aprovados e tal, sem um pau-mandado, né, eficiente, como o Arthur Lira. Ele é eficiente, né, em cumprir essa tarefa, né? Sobretudo porque estava tendo essa ajuda, como eu te falei, das votações à distância, né? A pandemia ajudava. Agora, com votações presenciais que vão ter que começar a acontecer, não há nada que justifique, vai ser diferente. Ele já não vai poder ser tão bem mandado pelo Bolsonaro, né? Agora, você tocou no ponto também, que é por que o Bolsonaro, com poucas chances de reeleição, né, tivemos aí nas últimas horas a pesquisa Datafolha, mostrando que ele até teve ali uma recuperação, recuperou alguns pontos de aprovação, e reduziu a distância entre ele e Lula, tanto no primeiro turno como no segundo. Ele conseguiu reduzir no segundo turno bastante essa diferença. Vamos ver aqui. 17 pontos. No segundo turno, o Lula ganhava dele com uma diferença de 29 pontos em dezembro. Agora essa diferença, o Lula continua ganhando, mas essa diferença é de 21. Tá, mas ele continua sendo um candidato com poucas chances de reverter esse jogo, né? Dada a imensa vantagem do ex-presidente Lula. E por que ele insiste, né, em aprovar projetos de sua agenda de retrocessos nesse ano eleitoral, que até em algumas podem até lhe tirar votos. Mas essa especificamente, ela garante o apoio de setores econômicos, né, que têm interesse nessa exploração de terras indígenas. Eu entendo que eu fico pensando assim, e acho que com alguma razão, que o Bolsonaro, sabendo das suas poucas chances de continuar no governo a partir de 2023, ele está, querendo, digamos, arrasar a terra, né, para entregar o país a um sucessor adversário em condições muito piores, em condições de reconstrução muito difíceis, né? E assim ele fica tocando as privatizações, né? Olha, ontem acabou de acontecer um leilão de privatização da administração do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, né? Para que essa pressa, né? E temos aí os Correios, a Eletrobras. Eu acho que eles não vão conseguir. Essas são duas privatizações muito complexas, mas tem outras menores que eles continuam fazendo. Vendas de nacos da Petrobras continuam acontecendo. A questão que me é cara da empresa Brasil de Comunicação, que está no Plano Nacional de Desestatização, né? E que eles até acham assim, muito inviável essa privatização, mas aí depois que perder a eleição, ele pode extinguir a EBC. Né, desde a campanha, ele falava que ia acabar com aquilo, né, sem entender que a comunicação pública, né, sistema do qual faz parte a TVT, né, o sistema público de comunicação, que não é destinado à exploração capitalista, o sistema público é um atributo das democracias. Ele não entende nada disso. Ele está usando a EBC, a TV Brasil, como aparelho de propaganda. Mas, numa atitude vingativa, ele pode acabar atacando a EBC de forma assim muito mais violenta do que já foi antes de entregar o cargo. Eu acho assim que ele terá 2 meses para usar a caneta derrotado.
se isso realmente se confirmar, ele perder a eleição, e pode fazer muita maldade. Então, é assim que eu enxergo essa insistência em certas agendas, sabe? Agendas de retrocesso no ano eleitoral, tipo assim, é a extrema-direita dizendo: podemos perder a eleição, mas vamos aproveitar para destruir bastante. Afinal, como ele disse: eu não venho para construir, eu venho para destruir, né? Tereza, nós estamos praticamente no final de março já, né? E aí o ano já, efetivamente, já a mil por hora, e sem falar que é ano eleitoral. Como você acha que vai ser o comportamento do Congresso aí nesse meio tempo que entre abril e até outubro as eleições? Olha, nós estamos num momento especial aí para os partidos, que é a janela partidária, né? Nesse momento, assim, a agenda de votações, digamos, a parte legislativa do Congresso está muito obstruída também pela própria movimentação de mudanças de partido, né? Os políticos têm até dia 31 de março para mudar de partido sem sofrer punições por infidelidade partidária. E isso está, sabe, uma dança de cadeiras, de filiações, não vai acontecer nada. Bom, depois nós teremos abril, né? Abril também já com a campanha esquentando. Vamos ter abril, maio e junho apenas de funcionamento legislativo efetivo do Congresso, tá? Porque em julho já começarão as convenções para a escolha de candidatos. Em agosto já temos campanha oficial, né? Inclusive com a propaganda no rádio e na televisão. Então, o Congresso tem um ano semi-morto, né? Ali vão acontecer votações mesmo, só abril, maio e olhe lá um pedaço de junho, tá? Por isso que eu acho que muitas coisas, mesmo o Bolsonaro querendo, não vão acontecer. Isso independente do poder de caneta via decreto também, né, Tereza? Porque ele pode usar É, desse artifício, né? o que ele pode fazer por decreto, claro, ele vai continuar. Agora, o que depende de aprovação congressual, né, muitas coisas não devem acontecer. Esse projeto aí, eu não acho que vai ser fácil eles passarem isso, não. Não vou dizer que não consigam, porque quem tem a máquina na mão tem muito poder, mas no ano eleitoral, uma proposta tão antipática, tão rejeitada por setores importantes da sociedade civil, acho que não. Agora, isso. Essa é a eleição muito difícil. Aquele documento que o PT lançou ontem, justificando a política de alianças, diz que essa é a eleição mais difícil que já enfrentamos, né? Diz o documento do PT. Eu acho que vai ser uma das eleições mais difíceis que o país já enfrentou, né? O país como um todo, porque a democracia estará em xeque, né? A normalidade do processo, teremos um presidente que, sabe, ameaçou tanto o sistema eleitoral, não sabemos como ele vai se comportar, né? Então, é um ano assim em que a campanha vai dominar a agenda política, vai sobrar muito pouco tempo para a atividade legislativa, e vai ser uma campanha muito sangrenta, muito agressiva, muito imprevisível, né? E com o Bolsonaro jogando tudo para tentar reverter a sua situação desfavorável, né? Jogando assim, olha, eles vão arrombar as contas públicas com falsas bondades, né? Aí para tentar ganhar voto, sobretudo entre os mais pobres. Então o Auxílio Brasil, R$ 400, ele pode ter ajudado o Bolsonaro a recuperar um pouquinho, aí nessa pesquisa Datafolha que a gente cita. Mas tem um dado importante, olha, 62% dos que recebem Auxílio Brasil diz que não votam nele, né? Aí ele agora faz mais uma bondade. Quem recebe Auxílio Brasil vai poder ter empréstimo consignado, antecipa o 13º dos aposentados, vai liberar R$ 1.000 do FGTS para todo mundo, vai perdoar dívidas de estudantes do FIES. E assim, é uma bola de neve. Tudo isso vai
arrombando as contas, eles não têm menor responsabilidade, menor compromisso com nada, até porque a chance de entregar para o Lula é muito maior do que a chance de ele ter que consertar os próprios estragos, né? Depois, então é o dane-se, sabe? Para não falar um palavrão, o Bolsonaro ligou o dane-se, sabe? Vou fazer tudo possível aqui e depois, se eu ganhar, eu conserto. Se eu não ganhar, conserta nada, né? Mas se não ganhar, sabe, dane-se o Lula. Ou outro presidente, mas em princípio é o Lula. Porque eu não tenho nada com isso. É verdade. Tereza Cruvinel, colunista do portal 247, comentarista da TV 247, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço, Tereza. Abraço, até a próxima. Obrigado por estar com vocês também. Até a próxima.